Vem cá, você gosta de gansos? Mas eu não me refiro aos animais gansos ou ao jogador de futebol. Eu tô falando da banda Geese, de Nova York. Pra quem tá acostumado com post-punk moderno, esses caras são o Black Country New Road numa versão americana e com menos instrumentos. Recentemente eles lançaram o Getting Killed, um álbum que tá chamando muita atenção. Com vocais mais arrastados e um clima mais caótico, esse último disco do Geese conversa bem melhor com a nossa juventude, por conta dos temas trazidos nas letras, que expressam muito mais o individualismo, introspecção e menos temas concretos como paixões e amores e situações. É algo muito mais simbólico e menos objetivo. Além disso, esse disco tem muitas semelhanças com The Strokes lá no início da carreira, e agora também no último lançamento deles, do The New Abnormal, além de ter uns vocais bem parecidos com In Rainbows do Radiohead. Logo na primeira faixa temos Trinidad, que é uma música tensa. Ela abre o álbum com uma impressão errada, eu acho. Você escuta essa primeira música pensando que o Geese faz músicas experimentais, com uma pegada meio jazz do Coltrane, com vários instrumentos colidindo ao mesmo tempo. Dito isso, eu acho que essa barulheira toda não funciona nessa música e principalmente não funciona como a primeira faixa do álbum. Agora, Cobra funciona muito melhor como uma faixa de abertura do álbum. Ela é pacífica, esperançosa, parece um beat rock bem levinho. É uma ótima música, inclusive eu acredito que seja uma das melhores do álbum, mas a gente ainda tem mais coisa pra ouvir. Husbands é uma faixa muito mais visceral e minimalista em questão de produção e instrumentalização. Dá pra perceber como a voz do vocalista, o Cameron, pelo menos no começo da música, aparece muito mais do que o restante dos sons, junto com uma bateria mais dura, numa pegada de batuque mesmo. Essa track me lembrou bastante Fleetwood Mac, especificamente a música Tusk. Achei uma pegada bem parecida entre as duas. Getting Killed, a faixa que dá nome ao álbum, me provoca alguns sentimentos mistos. Assim, apesar de gostar muito da letra que fala sobre a insignificância dos próprios problemas em um mundo que tem desgraças muito maiores acontecendo, principalmente da parte que fala I'm getting killed by a pretty good life, eu acho o restante da faixa meio chato. A voz do Cameron não tá muito boa nessa faixa, ele grita muito e acho que isso não combina. Os instrumentos também estão bem altos, talvez até fosse a intenção dos músicos, mas não me agrada muito. Islands of Man eu ouvi dizer que era uma das músicas mais chatas do álbum, mas eu não concordo não. Eu achei ela uma música sensacional. Vemos novamente nela essa progressão que o Geese gosta de fazer nas músicas, um estilo de produção que vai adicionando sons e instrumentos ao longo da duração da música. Você percebe que no começo da faixa ela inicia bem minimalista, com um vocal mais baixo, com menos instrumentos, e ao final ela vai progredindo ao ponto que é uma orquestra inteira tocando, basicamente. Só que eu acho que nessa faixa tudo isso funciona muito bem. É uma track com um vocal bem lento, com uma duração longa de quase 6 minutos. E a faixa também tem uma pegada meio psicodélica, porque o vocalista fica cantando de uma forma bem fantasmagórica, repetindo várias vezes o mesmo verso, quase como um mantra. Will you stop running away? Islands of Man é sensacional, o encerramento dela também é ótimo. 100 Horses. Punk demais pra mim. Contra a cultura demais pra mim. Não gostei dessa faixa. Achei que o vocal tá muito ruim, muito abaixo do aceitável. Não que esteja desafinado, mas eu achei que tá um pouco incômodo. Sabe o que essa música me lembra? Black Sabbath, Master of Reality. Só que só o vocal mesmo. Aquele jeito meio misterioso que o Ozzy cantava. Acho que tá presente nessa faixa, só que não funciona muito bem com Geese e também na voz do Cameron. Half Real é uma faixa muito mais emocional do Getting Killed. Vou te falar que dessa vez parece que o vocalista tá bêbado cantando, mas funciona, olha que interessante. Cara, é uma música de amor e é aquele tipo de música de amor sincera e meio despretensiosa. Ela não tenta se romantizar com muita poesia ou alguma frescura aqui e ali. E eu gostei, achei bacana. All Pays do Cocaine é o GOAT do álbum. A música começa com uma guitarra aguda, numa pegada bem nostálgica, lembrando um pouco um daqueles aparelhinhos de tocar música pra nenê, sabe? E a letra dessa faixa é meio enigmática, porque ela pode significar várias coisas, se você não olhar o clipe. Eu achei a letra maravilhosa porque ela é uma conversa de pai para filho, que o filho é um neném, em que o pai suplica para ele não ir embora. O impacto disso tudo é que, além do instrumental ser ótimo, o vocal também passa muita emoção, porque ele canta como se estivesse chorando mesmo, suplicando. Ótima track, uma das melhores do álbum. Bow Down é uma faixa mais pesada que o resto, mais tensa de uma forma geral. Eu achei ela meio caótica demais, não achei que combina tanto assim com o restante das faixas. Entretanto, a guitarra no final da música é muito boa, encerra ela com uma moral lá em cima.
Texas é uma das melhores do álbum. A música é muito bem equilibrada, ela vai evoluindo bastante ao longo da sua duração, não começa assim agressiva logo de cara. Além disso, ela tem uma certa emoção nos vocais, que combina muito bem com a letra, que tem uma pegada mais simbólica. Achei inclusive que a letra faz alguma alegoria à crucificação. Em determinado ponto, ele fala sobre ser pregado, e também Texas pode ser entendido como os pecados de um indivíduo ou o faro do que ele carrega. É uma música muito bacana, construída de uma forma sensacional. Encerrando o álbum, temos Long Island City Here I Come. Ela encerra de uma maneira ótima o LP. Aqui eu consigo ver um caos contido na faixa. Ela não é maluca igual Trinidad, porém mantém um pouco dessa essência, só que sem perder o ritmo. É uma música bem esperançosa, eu diria, porque ela fala de mudança, de encarar o desconhecido. Além disso, a parte sonora segue naquele padrão que vimos em outras faixas desse disco. Uma progressão constante que vai adicionando mais e mais camadas ao longo da duração da música. Tem uma quebra no meio da faixa que eu achei bem bacana, com um baixo e um groovezinho. Ela dá uma acalmada naquele ritmo intenso que os últimos 3 minutos da faixa proporcionaram. Vamos lá. Eu acho Getting Killed um bom álbum? Acho. Eu acho Getting Killed um dos melhores álbuns já feitos? Definitivamente não. Mas é um processo. Acredito que Gee seja a prova viva de que música boa não necessariamente deva vir de grandes produtoras dos grandes estúdios. Ah, mas isso é música de nerd, é música de quem lê o Pitchfork, música de quem acessa o Rate Music. E eu concordo, realmente, é música de nerdola fedido. Mas Radiohead também é, Neutral Milk Hotel também é, e Elliott Smith também é, e nem por isso você deixa de ouvir. Te falar que 80% do Getting Killed é perfeitamente audível enquanto você faz uma viagem de carro, por exemplo. Não são músicas que requerem um esforço para gostar, com exceção de Trinidad, que o Cameron fica gritando "There's a bomb in my car". Para resumir, acredito que a indústria não invista mais no rock porque não é mais lucrativo quanto era antes. Mas isso não significa que não existam bons álbuns sendo produzidos na cena indie, que é o caso do Geese. Toda geração precisa de um The Strokes, toda geração precisa de um Radiohead, e Geese é uma banda que mistura um pouco desses dois universos. Vamos dar uma chance para eles ou vamos ignorar?